Passar? O Estatuto do Desarmamento é uma lei federal que entrou em vigor no dia seguinte à sanção do presidente da República e na segunda-feira. Porém, se uma dúvida, o desarmamento proporciona benefícios ou malefícios. Aí tem dois argumentos assim, que são contra e que são a favor, né? A questão do desarmamento. Aí falar que uma pessoa que são contra. Aí fala assim, ajude o ladrão, desarme o cidadão. Por que isso? Por causa que o cidadão, a pessoa mesmo, o cidadão de bem, ele vai usar a arma como defesa, não para matar. Então, por exemplo, se desarmar o cidadão, vai ser menos defesa. E até estatísticas demonstraram que em lugares onde houve cidadãos menos desarmados, assim, aumentou a violência, entendeu? Isso, pode passar aqui. Aí tá, os argumentos que sabemos que é uso de arma de defesa pessoal. Aí, de quem que deve tirar as armas? Não cidadão honesto que usa para defesa, mas os bandidos, traficantes e tal, que usam como ataque. Tudo bem, aí tem até alguns que falam que estariam se armando a população para ficar as pessoas mais, assim, que estariam querendo, sei lá, um golpe, comunismo, algo assim, para deixar a população mais indefesa, também tem esse argumento. Aí tá. Aí eles falam para defesa pessoal, já que como a segurança hoje está muito pouco, se o ladrão pode, se a polícia não resolve, por que não podemos servir esse brasileiro? Aí o que eles falam assim é que o desarmamento do cidadão assim, não vai diminuir a violência. É isso que eu penso. Bem, sou o Pedro Henrique, boa noite a todos. Eu vou falar hoje sobre os pontos positivos sobre o desarmamento. Hoje, a vida de quem você ama está em suas mãos. Hoje, teve uma pesquisa do governo que a cada 10 mortes de a mão armada, 7 é de pessoa civil que nunca teve procedentes criminais e etc. Assim, pessoas que em vez de usar essa arma como defesa quando o ladrão entrar, não. Elas acabam usando essas armas em discussões de futebol, em briga no trânsito e etc. Entre outras ocasiões. Isso acontece. O desarmamento, ele oferece mais. Ele vai, assim, vai causar um perigo maior à população em curto prazo. Mas isso, entre outros países, como foi feito na Inglaterra, países do primeiro mundo, eles, na época que fizeram o desarmamento, de 1% aumentou mais ou menos 10% de assaltos à mão armada. Porém, ao passar do tempo, o principal pensamento dos governantes hoje sobre desarmar é desarmar e causando dificuldades para os ladrões conseguirem armas. Vai dificultar, o preço vai aumentar das armas quando eles for comprar. Isso vai acabar dificultando os ladrões a usar. E com isso, muitos ladrões vão começar a assaltar sem nenhuma arma de fogo, causando uma facilidade maior para a polícia aprender esses ladrões. Mas, relembrando, isso a um longo prazo, porque a curto prazo, enquanto essas armas que provavelmente os ladrões não vão devolver, vão continuar boas, mas ao passar do tempo elas vão ficando velhas e estragando. Alguns outros pontos não são pontos que apresentam a coragem de uso para o uso defensivo com as armas. O que eu já falei, que em vez de usar as armas como defesa pessoal, na hora
o ladrão entrar, com certeza, a maioria das vezes os ladrões encontram essas armas antes da pessoa pegar ela, porque assalto é uma coisa surpresa que acontece sem você perceber. Igual as armas em casa podem provocar acidentes indesejáveis. Por exemplo, crianças, jovens que vê o pai usando essa arma, guardando, vê onde está guardado, briga com um colega na escola, na rua, acaba pegando essa arma para descontar toda a raiva que houve no momento. Isso é um grande. O índice desse caso está cada vez aumentando mais hoje em nosso país. Hoje, quando acontece algum conflito, briga, uma das duas pessoas sempre acaba ameaçando: eu vou te matar. Isso daí, por quê? Muitas vezes pela facilidade de encontrar arma, facilidade em casa que pode ter, e entre outros casos. E também o armamento da população não minimiza a atual violência. Por exemplo, a população hoje, com essas armas, isso tem que ser retirado, porque porque muitas vezes pessoas que estão desempregadas, que precisam dar alimento para seus filhos, família, seus familiares, acabam usando o crime muitas vezes para conseguir dinheiro, trocar televisão por dinheiro, para acabar comprando comida para seus filhos, entre outros casos. Agora eu vou dar uma comentada sobre o assunto. Uma das coisas que são acidentes indesejáveis. Teve um caso de um homem que estava limpando a arma do banco. E sem querer, ele foi passar a mão no gatilho para limpar. Acabou que ele acabou disparando uma bala, matando sua filha que estava no quarto seguinte. Tinha gente. Se eles estão ouvindo falar, faz um pouco de tempo já. Mesmo naquelas pequenas discussões, eu estava vendo isso 24 horas, há uns 2 dias atrás, e o cara matou seu amigo desde a infância, por ele simplesmente estacionar na sua vaga no prédio. Ele tiveram uma discussão, ele falou que já tinha avisado ele foi até o carro dele, pegou a arma que estava no barraqueiro, tirou, matou o cara. Isso são coisas que você pensa, será que a arma poderia ser uma coisa tão fácil de pegar assim? Que a arma tinha que ser dada para aquelas pessoas que realmente precisam se proteger. Não aquelas que falam que está sendo ameaçada, que qualquer um pode pegar uma arma. Muito pelo contrário. Poucos podem pegar uma arma, ter a noção de eu tenho uma arma e só uso ela para minha defesa. Não para essas meninas, digamos, todas. Então a arma deveria ser prevenido, deveria ser mais difícil você conseguir uma arma. Porque hoje em dia, se você está sendo ameaçado de morte por algum bandido, se você se for na justiça e você fazer um curso para você atirar, você vai conseguir. Não vai ser de maneira tão fácil assim que eu estou falando, mas você vai conseguir uma arma. Não para contar a defesa, mas um ladrão também pode fazer isso simplesmente, porque como já disse, sempre tem um mau indivíduo entre nós. Nós temos que saber prevenir ele. Então é isso, gente. Obrigado. Valeu. Alguma pergunta, alguma coisa que deixou a desejar? Alguém, qualquer pergunta pode? Na opinião de vocês, o que vocês acham? Qual são favores? Em parte, na minha opinião, o desarmamento deveria é bom, porque
igual, fizeram uma pesquisa de 10 mortes em mão armada, 7 é de pessoas civis sem antecedentes criminais que acabam matando. Você acha que isso é uma coisa, terá bom? Mas o que eu penso? Isso é uma coisa muito difícil de acontecer, porque o Brasil é um país que tem muitas fronteiras, com vários países, por exemplo, Paraguai, Bolívia, Colômbia, que é legal ter uso de arma. Muitas pessoas vão lá, compram contrabandeira e voltam. E isso daí acaba facilitando. Então, o que eu acho que deveria ter desarmamento. Porém, antes de tudo, o Brasil deveria fortalecer sua defesa nas fronteiras, fazendo que isso reduza o porte de arma de pessoas civis. E uma coisa, assim, eu acho que a pessoa tem que provar, não simplesmente chegar lá e falar, eu estou sendo ameaçada para ser de uma arma. Assim é fácil. Ela tem que provar que ela está sendo ameaçada de morte para ela conseguir arma. Mais alguém? Isso, na minha opinião, eu sou contra a manipulação. Eu acho que para mim a arma é a defesa. Então, conforme a estatística lá, o ladrão ele ia, por exemplo, conseguir matar e tal, até um negócio lá que eu me lembro, não sei pensar o nome da cidade, mas a quantidade de judeus armados que morreram lá daquela terra, eles possam nem porque até o pessoal que ia atacar sabia que estava armado, mesmo que o cara que estava armado fosse morrer, sabia que tinha uma chance de acontecer uma ótima cartada. Então, pra mim, eu sou. Eu tenho uma pergunta para vocês, especialmente para o Chalico Sul. O que vocês acham da Suíça? A Suíça é um país onde todo cidadão, igual aqui no Brasil, ele tem que ir para o exército aos 18 anos. Só que a diferença é que lá, além de ser toda pessoa, nenhuma pessoa recebe, digamos assim, dispensa, todos têm que ir. Eles recebem 3 anos de treinamento, recebem um fuzil, 3 pentes de munição e 4 granadas. E eles podem manter para o resto da vida. O que vocês acham desse país, onde 50% da população é armada? Hoje, a diferença para entrar no exército brasileiro são os custos, porque quem entra no exército brasileiro, geralmente, vamos supor, tem um curso. Minha avó falou para mim que o curso necessita que você tenha no exército. Tem que ficar lá por 1 ano. Isso seria um motivo, mas quem mesmo tem que ser obrigado a ir no exército na Suíça, isso seria um caso que seria do nosso governo. Tinha que partir do nosso governo. Então, se for partir de nós brasileiros, vai ser uma coisa meio difícil, porque no exército brasileiro eu acho que não exerce uma grande influência contra todo o nosso país. Não são todos que vão. Cara, eu acho que você não interpretou bem minha pergunta. O que você acha de um país onde 50% da população é armada? O que eu acho sobre as 50% da população? O que você acha de 50% da população ser armada? Eu não sei o índice de morte de lá, eu não conheço o assunto mais. Eu acho que não seria muito bom esses 50% de pessoas armadas. Porque se a população de receber arma tem um curso, então ela é mais conscientizada do uso da arma. Mas só que uma coisa que é diferente do Brasil e da Suíça é que as pessoas são altamente escolarizadas lá e eles têm muito a cultura deles são diferentes da nossa. Muitas pessoas. Agora pensa, uma família de 5 pessoas que recebe um salário mínimo. Uma pessoa recebe, o homem da casa recebe um salário mínimo. Um fuzil. Vocês acham que ele não ia pegar esse fuzil aqui no Brasil, entrar numa agência e roubar todo o dinheiro de lá para dar
A diferença disso é esse pequeno fator, que é a escolaridade das pessoas. Sim, as penalidades, com certeza. As penalidades lá são muito severas. As penalidades lá não chegam nem perto das penalidades daqui do Brasil, porque é muito aberto, né? Você é criminoso, você vai ser condenado, mas é aberto para você não ser condenado. Então tem uma diferença muito grande. Porque muitas vezes, igual tem um velho ditado, assim, que a lei, muitas pessoas falam que a lei do Brasil não é feita para as pessoas que trabalham, que são trabalhadores, mas sim para os ladrões. Só prejudica as pessoas que trabalham, não aos ladrões, as pessoas que roubam. Porque hoje, uma pessoa que entra na casa para roubar e a pessoa mata esse ladrão, com certeza, ou então acontece alguma lesão desse ladrão, quem acaba se ferrando é a pessoa que estava sendo assaltada. Isso é uma lei. Para quem? Para o civil trabalhador ou para o ladrão? Gustavo, qual foi a sua pergunta mesmo? Se eu tinha marcado. Não, eu falou que o curso. Pessoal, dá um tempo que se estender bastante, né? Vamos passar para a próxima, porque acho que está todo mundo bem esclarecido sobre a opinião dos meninos aí. Parabéns, verdade. O nível que vocês da discussão foi muito boa, tá realmente preparados para a discussão. Eu acho que o fator principal aí da comparação que a gente fez lá realmente foi o que o Frederico falou ali. Educação. A diferença está nisso aí. É muito difícil você pegar uma arma com um cara que tem baixa escolaridade e ele vai. A primeira coisa que ele vai. Primeiro que ele já não tem oportunidade, vai querer resolver o que ele falou, vai querer resolver a vida dele na primeira oportunidade que ele tiver. Quando o cara tem uma escolaridade alta, ele vai ter outras chances de buscar uma melhor condição de vida para ele. Então, acho que o fator escolaridade, eu acho que ele é o principal. Até mesmo se ele tivesse levado mais escolaridade, as pessoas teriam mais consciência de não ter água. Acho que não deveria nem ter necessidade de ter água. Mas não para. Bem, o que é esse matamento? Quem são vocês? Matheus Alberto, Leonardo Neves e Vitor Hugo. Bem, eu vou falar o que é esse matamento. Vou deixar um pouquinho claro. No dicionário, o desmatamento é o ato ou efeito de cortar, derrubar mata em uma determinada região. Digamos assim, pode passar, por favor. Bom, fator básico, que a primeira coisa que vem à cabeça quando a gente pensa em desmatamento é a exploração ilegal da madeira. É o principal fator, e apesar de essa exploração muitas vezes ser ilegal, eles ainda precisam desmatar outras grandes áreas para estradas ilegais, para transporte ilegal dessa madeira ilegal. Outro fator é a agropecuária, que os donos de terra, eles destroem grandes áreas da floresta para semear ou criar gado mesmo, e muitas vezes sem aprovação do IBAMA e do órgão responsável pelo local. Isso causa esse desflorestamento demora muitos anos.
muitos anos para que a floresta reponha os recursos naturais do local. Usinas hidrelétricas também, pois precisam ser inundadas na grande parte do terreno, causando a decomposição das plantas que vivem no local, causando assim, consequentemente, a liberação de gases que fazem mal à atmosfera terrestre, como o CO2. Incêndios. E nas usinas hidrelétricas, muitas vezes também, pessoas precisam ser remanejadas do local, causando mais desmatamento para que elas sejam assentadas. Incêndios. Muitas vezes causados por bobeira, como fuga de cigarro em locais em época seca, e causas naturais, como raio, qualquer coisa assim. Destrói a grande área da onde aconteceu esse incêndio, e bem rapidamente. Mineração. Apesar da mineração ser embaixo do solo, precisa ser desmatada toda a cobertura para caminhões e equipamentos estarem no local. Mas no Brasil, quem cuida desse fator minério é o IBAMA. Ele exige um EAI, que é um estudo de impacto ambiental, e o INA, que é resumo de impacto ao meio ambiente. Sem esses dois documentos importantes, não deixam ter a Minas em funcionamento. A expansão urbana também, que já é outro caso, que fontes da CNN, já que mais de 60% da população mundial vive em cidades, causando assim um grande desmatamento. Isso ocorre no mundo inteiro, já que 60% da população vive em cidades. E no Brasil, o exemplo mais claro é a Mata Atlântica, que sua formação original só responde cerca de 7%. Isso no Brasil. Então, uma das principais causas do desmatamento não é desmatamento legal, é desmatamento ilegal. Por quê? Quando você não planeja um desmatamento de uma determinada área, você coloca fogo, você não planeja esse desmatamento, você acaba queimando grande área e assim destruindo plantas, matando animais que estão em extinção, habitats naturais dos animais, destruição dos povos indígenas. Os povos indígenas, principalmente aqueles bem afastados, eles dependem de plantas, dependem de animais, dependem de plantas medicinais. E com esse desmatamento, estamos perdendo todas essas plantas medicinais de extinção. Erosão das áreas do solo. Uma das outras consequências também são a destruição das matas que estão em torno dos rios. Por quê? Se essa mata ciliar é cortada, a água da chuva ela não para nas árvores, ela vai direto. Então, o rio vai só largando, não afundando. E daí isso vai prejudicando a navegação, prejudica águas pluviais, causa alagamento, aumento do efeito estufa. Outra causa é o efeito estufa. A liberação de gases tóxicos na atmosfera, prejudicando o ar, prejudicando a respiração e causando várias doenças respiratórias. Eu ia falar estatísticas do desmatamento na Amazônia. Eu pesquisei ela nos sites de alertas de desmatamento do Amazonas. Durante o estágio, no período de abril de 2011, aconteceu 298 quilômetros quadrados de desmatamento.
quadrados. Isso representou 362% de aumento de desmatamento, comparado com o período de abril de 2010. Com abril de 2010. O abril de 2010 tinha 65 km², agora está com 298 km². Pode passar para não apareceu? Tenta outra. Beleza aqui. Bem, era um gráfico demonstrando o aumento em comparação. Pois bem, a figura 1 ela só mostrava um pequeno gráfico que mostrava assim, de cada mês, de 12 meses assim, de cada período, mostrando a quantidade de km² que foram desmatados. O segundo seria a primeira era uma tabelinha, eu acho que eu ia explicar ela, mas o segundo ele mostrava o gráfico. Isso. Nossa, O segundo, por favor. Jogar essa densidade escrito fora dela. Exame que eu tinha. Não preciso não, para os dados do gráfico não. Eu ia explicar, eu estava em casa para explicar. Aí. Passa direto para você na Brasil. Eu vou explicar. Ele está pegando Obrigado, pode falar. O desmatamento acumulado no período de Aquela luz lá, desculpa pelo atrapalhamento. Desmatamento acumulado no período de agosto de 2010 a abril de 2011 foi de 1.270 km² de desmatamento. Desses 1.270 km² de desmatamento, grande culpado foi o Mato Grosso, que executou 81% de todo esse desmatamento. E os ocupados mais menos importantes foi Pará, Rondônia e Amazonas. Em abril de... Pode passar para a tabela.